Olá, alunos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos dar continuidade à nossa lição, né? O que é uma igreja verdadeira? A parte 2. Hoje nós vamos estar lendo, está na folha 11, né? Os ministérios. Hoje nós vamos estudar sobre os ministérios. Nós vamos falar também sobre a divisão dos ministérios, cargos e ministério. Hoje tem muita coisa boa para nós aprendermos na palavra de Deus. Amém? Acompanhem comigo. No Antigo Testamento, o ministério pertencia a uma classe de pessoas que exerciam algumas funções de manutenção, como porteiro, cantor, músico. Tais pessoas vinham da tribo de Levi e eram chamados levitas. Dentre os levitas, os descendentes de Arão, o irmão de Moisés, ficavam responsáveis por exercer a função de sacerdote e cuidar de toda a parte do sacrifício. Após a vinda de Jesus, o conceito de ministérios deixou de ser algo restrito a algum grupo de pessoas e passou a atingir todo aquele que crê. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 12. Aos olhos de Deus, todo aquele que crê tem um ministério. Quem capacita para o ministério é o Espírito Santo de Deus. Os discípulos, antes de receberem o Espírito Santo em Pentecoste, não estavam completamente capacitados. Contudo, após o derramamento do Espírito Santo, os discípulos receberam ousadia e passaram a executar milagres, maravilhas e curas. O apóstolo Pedro, logo após o Pentecoste, pregou a morte e a ressurreição de Jesus, e milhares de pessoas passaram a acreditar que Jesus era o Messias. O intuito do Espírito Santo é capacitar seus servos e servas para a edificação do corpo de Cristo. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Hoje, todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos uma função, ou seja, um ministério do qual teremos que prestar contas a Deus, como mostra a parábola dos talentos. Vamos ler em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, parábola dos talentos. Acompanhem comigo no versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Granjeei com eles. O Senhor lhe disse: Bem-aventurado, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te,
que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, ó servo inútil, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. É interessante observar que o único pecado cometido pelo servo inútil foi o de não usar o talento, ou seja, não exercer o seu ministério. Isto foi suficiente para o homem ser lançado nas trevas. Não executar o que Deus colocou em nossas mãos é cometer o pecado da omissão ou enterrar talentos. O pecado da omissão é tão grave como qualquer outro pecado. Por isso, todo crente deve buscar entender qual é o ministério ou quais são os ministérios que Deus lhe entregou. Segundo o missionário R.R. Soares, recebemos um ministério assim que nos convertemos. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o versículo 11, nos ensina que uma coisa é certa: todo aquele que crê em Jesus tem um ministério, pois o sangue de Jesus nos deu esta condição, e o Espírito Santo assim o realiza. Vamos ver agora a definição. A palavra mais empregada no Novo Testamento para apresentar a ideia de um ministério é o termo grego, diaconia, significa servir. O próprio Senhor Jesus revelou esse propósito de servir ao falar sobre o seu ministério. No livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio ao mundo com a responsabilidade de servir, e nós, como seus seguidores, temos que seguir seu exemplo. Jesus não mudou. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala que logo a igreja, que é o corpo de Cristo, tem a missão de servir. A divisão dos ministérios: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Como já vimos, o Espírito Santo é quem opera, dando a cada um ministério que for útil à igreja. Não adianta escolhermos qual o ministério devemos exercer. Temos que estar sujeito à vontade de Deus e obedecer o seu chamado. Nós podemos pedir a Deus que nos capacite para determinados ministérios, pois se Ele opera o querer, Ele também operará o efetuar. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Com base nos textos, podemos concluir que todo membro da igreja tem uma função a desempenhar para o bem e edificação do corpo. Cristo, cabeça da igreja, e o Espírito Santo é quem tem poder e quem distribui os dons. Há diversidade de funções, que é os ministérios. No corpo não surge por acaso, mas é orientada por Deus. Por isso não deve existir inveja, vanglória, timidez,
preguiça ou ganância, entre outras pessoas que executam diferentes ministérios. Os membros que recebem um ministério maior não funcionam sem o apoio dos que recebem um ministério teoricamente menor, pois para Deus todos têm o mesmo valor e são importantes como parte integrante de um todo. O corpo de Cristo, exemplo específico da Igreja da Graça, missionário e patrocinadores do programa Show da Fé. Cargo e ministério. Nem toda a pessoa que possui um ministério precisa de um cargo na igreja para exercê-lo. O cargo só se torna necessário quando se trata de um ministério mais afetivo. É bom ressaltar que nem todos que ocupam cargos numa igreja já possuem um ministério específico e desenvolvido. Muitas vezes, as pessoas são colocadas provisoriamente num cargo até o Senhor levantar a pessoa específica para a função. Ou a pessoa com o tempo descobrirá se de fato tem aquele ministério. Por isso, não podemos ser precipitados em dizer que nós mesmos devemos ou determinada pessoa deve ocupar ou não essa posição. Conhecendo os ministérios. Ministério efetivo. O ministério do apóstolo é aquele que funda a igreja, lança doutrinas e a visita para confirmar a sua fé. O profeta é aquele que traduz a mensagem inspirada da palavra de Deus e é usado pelo Espírito Santo para transmitir revelações específicas. Evangelista, aquele que leva a semente, a palavra em vários lugares com o propósito de ganhar vidas para Jesus. O pastor, aquele que cuida das ovelhas e que dá o alimento, a água e os protege do perigo. E o mestre é aquele que ensina o povo a respeito da palavra de Deus. Estes ministérios, tanto podem ser exercidos por várias pessoas numa igreja, tendo cada uma delas um ministério. Como podem ser exercidos por uma pessoa que recebe do Senhor algum desses encargos? Normalmente, a pessoa que recebe vários encargos não é conhecida como mestre, pastor e apóstolo ao mesmo tempo. Ela é conhecida somente como pastor ou missionário. No caso da Igreja Internacional da Graça de Deus, só temos um apóstolo que foi responsável pela fundação da igreja, sendo que ele mesmo é usado em muitas outras funções ministeriais, mas prefere ser chamado de missionário e não apóstolo, mestre ou algo similar. No nosso ministério, também é comum os pastores exercerem múltiplas funções, como a de profeta, mestre e evangelista, ou mestre e pastor, ou evangelista e pastor, e mesmo assim serem conhecidos somente como pastores. Ministérios auxiliares. O louvor. É músico, cantores e ministro de louvor. Auxiliam principalmente os pregadores na preparação do coração das pessoas para ouvir a palavra de Deus. Contribuição. Ofertantes, dizimistas e patrocinadores. Com suas contribuições, ajudam a manter e a expandir a igreja. Intercessão. Intercessores, reunidos ou individualmente, dedicam parte do seu tempo para interceder, orar e suplicar a Deus pela igreja em geral. Visitação. Pessoas que auxiliam pastor a cuidar das ovelhas. Realizando visitas em casas, hospitais, presídios e asilos. Evangelismo. Pessoas que ajudam na divulgação dos trabalhos da igreja e na propagação pública das mensagens do Evangelho, com o propósito de ganhar vidas para Jesus. Limpeza e conservação. Pessoas que ajudam a conservar em ordem os lugares de culto, limpando e
efetuando reparos. Aconselhamento. Pessoas que com sabedoria procuram auxiliar o pastor ou a pastora no atendimento das ovelhas. Este ministério normalmente é exercido por obreiros, que estão mais ligados aos pastores. Em alguns casos, a esposa do pastor pode exercer essa função, desde que tenha sido chamada e vocacionada por Deus. Estes são alguns ministérios que auxiliam o trabalho dos apóstolos e pastores. O propósito do Senhor com os ministérios. No livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16, podemos ver os ministérios existirem para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja cresça e amadureça, buscando ser como Cristo. Quanto mais firmes e atuantes forem os ministérios da igreja, mais rápido o povo chegará ao amadurecimento espiritual, tornando-se um povo forte que não vai ser enganado por artimanhas satânicas. Concluímos que os ministérios foram planejados pelo Senhor para edificar, orientar e não para dividir e espalhar, como alguns que, movidos pela ganância, promovem divisões em igrejas. A igreja verdadeira e os ministérios. A igreja verdadeira deve sempre procurar seguir esse padrão bíblico para a divisão de funções. Porém, ela não deve ter pressa para levantar todos os ministérios de uma só vez, pois para tudo há um tempo determinado. A igreja verdadeira espera o Senhor preparar pessoas para exercer as funções e servirem como Jesus serviu, pois ele é o nosso maior exemplo de pessoa bem-sucedida em seu ministério. Você e o ministério. Você deve procurar fazer tudo o que lhe foi ensinado. Sossegue o seu coração. Faça o que você sabe e procure aprender sempre algo novo, para que a cada dia você se torne mais útil para Deus. Exerça suas funções com amor e não por obrigação. E se o seu ministério for algo que não é do seu agrado, faça a oração que Jesus fez no Getsemane. Se for necessário, converse e explique suas dificuldades à sua liderança. No Getsemane, Jesus ele orou ao Pai assim: Se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. É muito interessante nós aprendermos isso, né? Qual é o nosso ministério? Porque às vezes, né, dentro da igreja, nós falamos assim: o meu ministério é louvar, né? O meu ministério é ser um pastor, é pregar. E nós temos que saber que o ministério, ele vem por Deus. Deus, ele escolhe as pessoas para exercer cada função dentro de uma igreja, né? E quando nós não estamos bem, quando estamos exercendo algum cargo dentro da igreja, nós não estivermos bem, precisamos fazer essa oração que Jesus fez ao Pai. Que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a vontade do Pai, para que assim se cumpra, né, o que Deus quer. Porque às vezes nós fazemos algo contra a vontade e o Senhor ele não se agrada disso, né? Ele quer que nós fazemos o que está na vontade dele para que venha se cumprir, né, o propósito dele aqui na terra. E nós precisamos fazer essa oração ao Senhor. A recompensa. A igreja que conserva a missão, o propósito e os ministérios estabelecidos pelo Senhor, certamente obterá recompensas. Haverá dois tipos de recompensa, a coletiva e a individual. A recompensa coletiva. O critério para distribuição da recompensa coletiva partirá da observação dos trabalhos realizados pela igreja como um todo. Nós temos exemplos.
intercessões, feitas em reuniões de orações por cidades, nações, raça, etc. Contribuições para a expansão do ministério de pregação em cidades, aldeias, países. Uma das formas de você acumular os tesouros no reino dos céus é participar junto com a igreja de trabalhos que salvem vidas. Recompensa individual. Com relação à recompensa individual, será analisada a sua fidelidade naquilo que lhe foi confiado pela palavra de Deus para executar de forma específica. O exemplo: Deus lhe pediu para orar pelo pastor da igreja. Deus lhe mandou dar testemunho da palavra dele no seu local de trabalho. E Deus lhe deu um ministério para cuidar das crianças que cheguem à igreja. E Deus lhe chamou para ser um pastor ou uma pastora. Cada um receberá a sua recompensa, proporcionalmente ao que produz ou fez, segundo o que recebeu de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 48? Qual seria a vontade do Senhor? Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. No reino de Deus, não importa ser pastor de uma igreja grande ou pequena. O importante é fazer o melhor para Deus, dentro daquilo que o Senhor lhe deu a cada um. Cada um tem o seu valor no ministério a que foi chamado. Por isso, um faxineiro ou uma faxineira não é menor do que um integrante do grupo de louvor. A igreja verdadeira e a recompensa. A igreja verdadeira está sempre procurando obedecer à voz de Deus, sabendo que a recompensa será grande. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quando uma igreja ela está fora do plano de Deus, ela pensa mais nas recompensas terrenas do que nas recompensas espirituais. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Estas igrejas, desviadas do propósito de Deus, pensam mais em construir impérios econômicos e em poder político do que em ajudar a juntar tesouro nos céus. Algumas recompensas prometidas às igrejas verdadeiras. Comer da árvore da vida. Está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. É vida eterna. Não sofrer o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 11. É o livramento do inferno. O maná escondido, a pedrinha branca, um novo nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. O conhecimento espiritual que o Senhor ainda não revelou. Autoridade sobre as nações. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Governar com Jesus no milênio. Não terá o seu nome riscado do livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. A garantia da vida com Jesus. Ser coluna no santuário de Deus. Apocalipse 3, versículo 12. É ser inabalável. Sentar no trono junto com Deus. Apocalipse 3, versículo 21. Receber a mesma herança de Cristo. O que o Senhor espera da igreja verdadeira para recompensá-la? No Apocalipse, na lista de recompensas prometida às igrejas, o Senhor revela algumas atitudes que Cristo espera de uma igreja verdadeira para recompensá-la. Vejamos quais são. A igreja em Éfeso, Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7, está escrito: trabalho, perseverança, colocar à prova os líderes e tirar os maus, suportar as aflições,
ou prova sem esmorecer, não abandonar o primeiro amor e as primeiras obras, se arrepender e voltar de onde caiu, odiar as obras dos nicolaítas, que é seguidores de uma seita que perturbavam as igrejas de Éfeso e de Pérgamo. Comiam alimentos sacrificados a ídolos e entregavam-se aos prazeres carnais. Isso tudo acontecia na igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, esta igreja estava disposta a enfrentar as tribulações e perseguições e ser fiel até o fim. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 12 ao versículo 17, é conservar a fé e o nome do nosso Senhor, mesmo diante das pessoas más. Não praticar a doutrina de Balaão, que é confundir assuntos espirituais com interesses materiais. Igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao versículo 29, é obras, amor, fé, serviço e esperança. Não tolerar ou seguir Jezabel, que a si mesma se declarava profetisa e ensinava e ainda seduzia os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Conservar o que tem de bom. A igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, diz: vigiar e não contaminar as suas vestes, manter a santidade. Igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e versículo 13. Guardar a palavra e não negar o nome de Jesus, livramento das provações futuras, guardar a coroa. Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Exortação por não ser uma igreja nem fria nem quente. Pensa ser uma igreja rica e abastada, mas não enxerga que na verdade é infeliz, pobre, cega e nua. Exortação para ser zelosa e se arrepender. Saber ouvir a voz de Deus quando ele tocar na porta. Estas orientações são porque Cristo, o noivo, espera que a igreja, a sua noiva, lute e se santifique para agradar ao Senhor. A igreja que aparece verdadeira, mas não vai subir no dia do arrebatamento. Vamos ver essa igreja que ela pensa que ela é verdadeira, né? Ela parece ser verdadeira, só que no dia do arrebatamento ela vai ficar. Como nós vimos acima, acerca das recompensas, existem pessoas ou igrejas que poderão se surpreender no arrebatamento, pois estão muito desligadas e podem ficar fora das bodas do Cordeiro. Jesus alertou sobre esse assunto na parábola das 10 virgens. Em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, nós aprendemos a parábola das 10 virgens. As noivas virgens representam a igreja e o noivo representa Jesus. Tanto as virgens nécias, quanto as virgens prudentes são noivas, ou seja, têm compromisso com o seu noivo. Contudo, é possível ser noiva e não estar preparada no momento da chegada do noivo, como aconteceu com as virgens nécias. Deus nos exorta a sermos como as virgens prudentes, que aguardam a chegada do noivo, com as suas lamparinas prontas. Esperar o noivo com as lamparinas em ordem é esperar a segunda vinda do Senhor em santidade, procurando fazer a sua vontade. As virgens sensatas da citada parábola representam as igrejas e as pessoas que não deixam de buscar a unção e a direção do Espírito Santo. Por isso, caminham na direção certa, preparando-se para a volta do Senhor. Então, aqui nós vemos, né, a virgem insensata e a virgem prudente, né?
Mas as igrejas começam bem, trazendo mensagem que são verdadeiramente a luz do Senhor para o povo. Só que com o passar do tempo, a unção e a inspiração saem e dão lugar a ensinamentos humanos, sem a presença do Espírito Santo. Estas igrejas correm o risco de não enxergar a chegada do noivo. Um grande erro é imaginar que o que estamos fazendo é tudo o que temos de fazer. Quando somos inflexíveis e não buscamos renovação através da direção do Espírito Santo, nos tornamos limitados e infrutíferos. O próprio Senhor Jesus disse que o ramo que dá fruto precisa ser limpo para dar mais fruto. Está no livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3. A maior recompensa que vamos receber do Senhor é sermos levados para o céu e para nos encontrarmos com Jesus. Por isso, não devemos deixar a lâmpada se apagar. Precisamos enxergar o que fazer e o que mudar, até o dia da volta do Senhor. Isto será possível se estivermos sempre sensíveis ao Espírito Santo. Não podemos também nos esquecer de que a recompensa só será possível por causa da graça e do amor de Deus, pois sem o favor de Deus, nenhum tipo de esforço humano iria resultar em tantas recompensas como as que vimos. Degraus que nos levam para junto da recompensa. Renunciar ao mundo, guardar os mandamentos, permanecer na vocação, obedecer de livre vontade, perseverar, vigiar e a coroa da vida. O livro de Atos dos Apóstolos, a Igreja em Ação. Além desse livro não possuir a palavra Amém no final, percebemos que o fim do livro é aberto e não fechado, pois os feitos da Igreja de Jesus, ou seja, os atos, as ações dos que creem, até hoje, continuam sendo manifestados ao mundo através de nós. O povo de Deus continua escrevendo esse livro cada vez que prega a palavra, que ora, que jejua e que faz a obra do Senhor com milagres no poder do Espírito Santo. Por meio deste livro, podemos ver as virtudes e os problemas enfrentados pela igreja primitiva. O que ela passou não é diferente do que a igreja verdadeira hoje vem passando. Ao contrário do que muitos dizem, a igreja primitiva não era perfeita. Ela tinha problemas que nos servem de exemplos hoje. Deste modo, podemos evitar que os problemas daquela época repitam em nossos dias. Alguns problemas apresentados na igreja primitiva. Em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz que havia mentira e falsidade no caráter de alguns. Em Atos, capítulo 6, versículo 1, havia murmuração por parte de alguns. Em Atos 15, do versículo 1 e versículo 2, havia divergências com relação e pensamentos e doutrinas. Como podemos perceber, a igreja verdadeira pode sim ter problemas e defeitos, mas que com o decorrer do tempo vão sendo corrigidos. Não devemos, portanto, nos escandalizar quando isso acontecer. Algumas virtudes da igreja primitiva obedeciam à palavra. Havia manifestação do poder de Deus, intrepidez para anunciar a palavra mesmo diante das perseguições. Havia unidade entre eles, temor, evangelismo constante, oração constante. Não impunham o jugo pesado sobre o povo. E os pregadores tinham prazer em anunciar o evangelho tanto para as multidões quanto para poucas pessoas. Tudo isso nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 8.
Vemos então que a igreja primitiva, ela tinha muito mais virtudes do que defeitos. Ela era uma igreja atuante que funcionava. A igreja verdadeira tem que ser esse alvo de dar frutos e de funcionar, e não de ser uma igreja parasita ou inerte. A igreja verdadeira é atuante e frutífera. A atuação do Espírito Santo na igreja verdadeira. O Espírito Santo sempre teve uma elevada importância no plano do Pai. Desde a criação, o Espírito Santo já se fazia presente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Após a queda do ser humano, no Antigo Testamento, o Espírito Santo passou a agir aqui na terra, somente através dos reis, dos sacerdotes e dos profetas. Porém, o Pai desejava que todos pudessem ter a companhia do Espírito Santo. E através do profeta Joel, ele revelou que isso aconteceria nos últimos dias. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Naqueles dias. Está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. O Senhor Jesus, antes de subir para o céu, revelou que o Espírito Santo iria ajudar o Consolador a consolar os seguidores após a partida. João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. E se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Algumas funções do Espírito Santo nós vamos ver agora. No livro de João, capítulo 16, versículo 8, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 12 e 13, anunciar a verdade e revelar as coisas futuras. João 16, versículo 14, glorificar a Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, é conceder poder de testemunhar que Cristo vive. Após a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus, reunido com os seus discípulos, ele fez o seguinte: Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Em João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Aqui o Senhor estava abrindo a porta para a chegada do Espírito Santo nas pessoas comuns. Porém, a manifestação plena do Espírito Santo só se deu dias depois do Pentecoste, descrita em Atos, capítulo 2. Jesus deu tanta importância ao Espírito Santo que, quando o Espírito não descesse, os discípulos deveriam ficar em Jerusalém aguardando a sua chegada. Em Atos, capítulo 1, do versículo 4 e versículo 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A igreja só passou a agir após o derramamento do Espírito Santo, pois foi o Espírito que deu condições aos discípulos de testemunhar a respeito de Cristo. Deve ter havido, entre os discípulos, certo receio de pregar o Evangelho ao mundo após a ascensão de Cristo, pois com eles poderiam provar que Jesus estava vivo. Só o Espírito Santo testifica a ressurreição do Filho de Deus às pessoas, a fim de que elas creiam.
O Espírito Santo agindo na igreja. Revela as grandezas de Deus, dá coragem, intrepidez e sabedoria aos apóstolos. Testifica o poder da oração, revela os pecados dos crentes, conduz, direciona o cristão ou a cristã. Tem o crescimento da igreja e leva os cristãos para onde quer, separa as pessoas para o ministério e constitui os líderes. Como podemos ver, o Espírito Santo ocupou um lugar importantíssimo na igreja primitiva. Sem ele, nada do que Pedro, Paulo, Filipe e outros realizaram teria sido feito. A igreja verdadeira deve hoje dar o devido lugar ao Espírito Santo. Só assim os pregadores e o povo, a igreja, irão executar a missão e o propósito do Senhor aqui na terra. Quando uma igreja dá lugar ao Espírito Santo, ele age e traz para ela o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Se faltar alguma dessas capacidades na igreja, basta o povo dar espaço ao Espírito Santo, que ele trará a força, a sabedoria, o temor do Senhor e muito mais para ela. A igreja verdadeira deixa o Espírito Santo agir com liberdade. Amém? Nós chegamos ao final desta lição, do módulo 3, e eu acredito que Deus, ele trouxe essa palavra para nós, que nós precisamos deixar o Espírito Santo agir na igreja, A igreja somos nós. Nós precisamos da liberdade do Espírito Santo agir na nossa vida, Que nós, dando espaço para ele, será cumprido o propósito, e a missão que nós temos para fazer para Jesus aqui na terra. Que Jesus, ele foi para junto do Pai, mas ele disse que deixaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que vai nos conduzir a tomar a direção, da nossa vida, o caminhar com Cristo. Que Deus possa falar mais ao teu coração. E fica como estudo o livro de Atos dos Apóstolos para nós entender mais o que o Espírito Santo quer de cada um de nós. Amém? Fica na graça do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos os alunos e até a próxima aula, em nome de Jesus.